Boa tarde, galerinha. Bora lá continuar nossa quarta-feira aí com a nossa aula de geografia. Na nossa aula de geografia de hoje, nós vamos começar aí a fazer a atividade da apostila, tá bom? Nós ainda vamos continuar trabalhando, vamos trabalhar, mas agora entrando aí na matéria da apostila, que é a matéria que vai cair na prova bimestral. Combinado? Então vamos lá. Nós vamos começar falando aí na nossa aula de hoje sobre direção. Isso mesmo. Norte, sul, leste, oeste. Você já deve ter ouvido, né? Essas direções aí. Vai para o leste. Não, vai para o norte. Não, vai para o sul. Não, vai para o leste. E assim por diante. São referências que nós seguimos aí para nos localizar e nos orientar, principalmente quando nós estamos perdidos. Então, vamos lá? Nós chamamos essas referências de pontos cardeais. Isso mesmo. Leste, norte, sul e oeste. São os pontos cardeais aí. Então, eu coloquei um desenho aqui. De pé com o braço direito. Olha o braço direito do menininho aqui, ó. De pé com o braço direito esticado para o local onde o sol nasce. Aonde o sol nasce? Então, primeiro você tem que se localizar. Onde o sol nasce? Então, de pé aí, né, com o braço direito esticado para onde o sol nasce, nós temos o ponto cardeal chamado de leste. Ao contrário do leste, né? À esquerda aí, né? Nós vamos ter o oeste. Então, leste, oeste, ok? São referências ao contrário uma da outra. E aí, a nossa... Então, peraí, ó, leste, oeste. E aí, a nossa frente, né? A nossa frente aí, desse menininho aqui, nós vamos ter o norte. E atrás aqui, o sul. Então, volta lá, né? Porque leste e oeste são parecidos. Então, o leste fica à direita, o oeste à esquerda. O norte fica à frente e o sul fica atrás. Como é que a gente faz isso? Encontrando, então, primeiro o ponto de partida, que é onde o sol nasce. Então, o sol nasce a leste, né? E aí faz o percurso aí para o oeste, na direção norte ou na direção sul. Esses são os pontos, então, cardeais, tá bom? Esses pontos cardeais são as referências aí que nós vamos seguir para ter uma orientação para onde nós estamos indo, ok? Combinado? Os pontos cardeais, eles têm como ponto de referência alguns elementos que servem para ajudar aí a se localizar, né? E se orientar aí. Você está perdido no meio de uma floresta, de uma mata. Quais são esses elementos? O sol, principal aí, a lua e as estrelas. São os nossos astros. Eles servem aí para ajudar a trabalhar a referência de um ponto cardeal, né? Na sua localização e na sua orientação. E aí, quando nós falamos sobre o ponto, né, cardeal, os pontos cardeais aí, nós utilizamos aí um símbolo que é muito utilizado em mapa para definir, né, onde fica o estado, definir onde fica ali localizado, que é chamado de rosa dos ventos. O que é rosas dos ventos? É um local, né, um desenho, é um símbolo que vai localizar aí leste, oeste, norte e sul, ok? Então, os pontos cardeais são representados dentro de um símbolo chamado aí rosa dos ventos, ok? Então, ó, norte, leste, sul e oeste. E aí, deixa eu falar para você. Você pensa que sempre existiu aí o famoso GPS? O GPS, aquele aparelhinho eletrônico, né?
que nós utilizamos no celular, ou tem até o próprio aparelhinho de GPS que nos ajuda. Vire a próxima direita, vire a próxima esquerda, siga a direção norte, direção sul. Aquela moça chata que às vezes fica falando, né, sem parar no ouvido, então ela nunca, né, nem sempre ela existiu. Lá na época, lá atrás, né, bem lá atrás, lá, as pessoas que faziam navegações não tinham um GPS. E até hoje muitas pessoas ainda fazem uso, que é um instrumento aí muito importante que possibilita a orientação, independente das condições climáticas. Se tem internet, se não tem internet, ele funciona, que é a bússola. Ela tem ali o desenho, né, da Rosa dos Ventos, onde tem lá norte, sul, leste, oeste, e aí ela tem uma setinha que ela vai girando, né? Vai mostrando aí, aqui você está no norte, não, aqui você está no sul, e ela vai dando orientação aí para a pessoa que está utilizando. Mas quando se fala da Rosa dos Ventos, nós não temos apenas os pontos cardeais, tá bom? Nós temos mais alguns pontos que são chamados como os pontos colaterais. São as direções que ficam entre o meio aí dos cardeais. Vai ficar no meio. Como assim? Ó, eu tenho aqui norte, eu tenho aqui leste, eu tenho aqui sul e eu tenho aqui oeste. E aí, se eu for falar para você, ó, no meio do norte com leste, se eu juntar aí, eu tenho uma nova combinação, que é um ponto colateral, que vai ser o nordeste. É um ponto colateral, significa que ele fica no meio aí, entre dois pontos cardeais, ó, tá no meio do norte, tá no meio do leste. Nordeste é norte, leste, então fica nordeste. E aí, se eu pegar o leste e o sul, eu tenho um outro ponto aqui colateral. Quem é? É o sudeste, ó, uma combinação de sul com leste, que dá sudeste. E aqui, se eu pegar o sul com oeste, quem será que eu tenho aqui? Eu tenho o sudoeste. Olha lá, a combinaçãozinha. E o próximo? Opa! O oeste com o norte vai dar noroeste. Então, esses pontos pequenininhos aqui, ó, da Rosa dos Ventos, são chamados de pontos colaterais. Não esqueça, os pequenininhos são os pontos colaterais. O que significa? As direções que ficam entre os pontos cardeais. Quem são os pontos cardeais? São os grandões. Então, os grandões aqui, os grandões aqui são os pontos cardeais. E os pequenininhos são os pontos colaterais. Combinado? Sim? Bora lá. E quando a gente fala sobre toda essa direção, né? De um lado para o outro, para frente, para trás, nós também retratamos aí o nosso país. Isso mesmo. O Brasil é um país aí muito grande, muito extenso, né? E ele também é subdividido aí e se localiza dentro da Rosa dos Ventos. Aí a gente também pode classificar aí os seus estados, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aí sobre o país. Então o Brasil, ele é cortado, tá? Por duas linhas que nós chamamos de linhas imaginárias. E essas linhas, elas acontecem no sentido leste e oeste. Então, olha lá, leste, oeste. Lembra lá do desenho que eu falei? Menininho com a mão para a direita, menininho com a mão para a esquerda. Então, olha lá, essas duas linhas imaginárias aqui, elas acontecem no sentido, ó, olha aqui na minha setinha, ó, leste para oeste, tá bom? Como é que chamam essa linha? Elas são chamadas de linha do Equador e a próxima é o Trópico de Capricórnio, tá bom? Então, essas duas linhas aí. A gente fala que é imaginárias porque nós imaginamos elas aí cortando, tá? A maior parte do território aí, né, do Brasil,
ela está ao sul, né? Ao sul aí, significa que é sul. Para baixo aqui, ó, ela está ao sul. Lembra, imagina aqui que você tem uma rosa dos ventos, tá bom? Ó, então, ela está ao sul aí da linha do Equador, significa que ela está para baixo aqui da linha do Equador. E ao norte, o que é o norte? Né? Aqui, ó, para cima, aqui, ó, para cima. Então, para baixo da linha do Equador e ao norte, ó, para cima da linha de Capricórnio, tá? No sul aí, que fica abaixo do Capricórnio, né? O sul aqui, ó, no sul aqui, nós encontramos aí climas mais frios no Brasil, né? São climas lá mais gelados, ok? E para cima aí, né, ao oposto do sul, que é o norte, nós encontramos climas aí mais quentes, tá? O território brasileiro, ele é um território muito extenso. É o quinto maior aí do mundo, isso mesmo. E é o mais largo ao norte do que ao sul, tá? O país ele é dividido em 26 estados, não se esqueça disso, e um distrito federal, tá? Onde está localizado lá, então, a capital do país, que é Brasília. Combinado? Então, olha lá, aqui eu coloquei um mapa onde não tem só o Brasil, tá? Aqui nesse mapa, ó, eu tenho outros países, mas eu estou falando apenas do Brasil aqui, tá? Todas essas informações que eu acabei de falar para você, você tem na página 208 da sua apostila de geografia. Então, olha lá, na sua apostila aqui de geografia, na página 208, você tem todo esse conteúdo aqui embaixo. Combinado? Então, bora lá. Nossa atividade, além do Vamos Trabalhar, tá na página 209, onde se tem um mapa. Olha aqui, nós temos um mapa. E nesse mapa aqui, você vai ter que localizar aonde fica o seu estado. Qual estado? Nós moramos no estado de São Paulo. E vai pintar ele de amarelo. Depois que você pintou o seu estado de amarelo, que você localizou ele aí, o que você vai fazer? Você vai nomear aí, tá bom? Os outros estados. Então, tem lá Acre, Amazonas. E aí, você tem que nomear os estados e as capitais, tá bom? Então, capital de São Paulo, São Paulo. Capitais de Minas Gerais, Belo Horizonte. E assim por diante, ok? E aí a número 2 pergunta como é que chamam, né, as linhas imaginárias lá. Que eu acabei de falar. Linha o quê? Do Equador e Trópico de Capricórnio, ok? Combinado? Bora lá fazer a nossa atividade. Ao final da nossa aula, eu vou mandar para vocês aí um mapa, tá? Um mapa do Brasil mesmo, com as capitais, para que vocês possam se localizar. Tá bom? Vou mandar em PDF aí é só você clicar que vai te ajudar a fazer o exercício do número 1. Ok, galerinha? Então, ó, beijão para vocês. A gente se vê amanhã na nossa acolhida, quinta-feira. Semana quase acabando, passou muito rápido. Espero você lá. Qualquer dúvida nessa atividade, você pode me chamar, tá bom? Um beijo!